Pedro Venceslau, ontem Jair Bolsonaro deu uma cotoveladinha em Tarcísio de Freitas. Disse, eu sou candidato à eleição presidencial, Tarcísio vai para a reeleição em São Paulo. Ou seja, tentou colocar o governador no lugar dele. Em São Paulo, as lideranças da direita estão projetando cenários sem a disputa do governador Tarcísio à reeleição. Ou seja, Bolsonaro pensa de uma maneira e a direita em São Paulo pensa de outra. Tem uma novidade que foi divulgada hoje pela Folha e que eu confirmei, que é uma articulação no entorno do prefeito Ricardo Nunes para que ele seja já o candidato a governador em 2026. Essa é uma alternativa que agrada a determinados setores do campo da direita. Eu falei hoje com o prefeito Ricardo Nunes, troquei mensagem com ele. Ele, claro, nega, diz que está focado em cuidar da prefeitura, que vai terminar o mandato em 2026. Admitiu que as pesquisas deixaram alguns aliados animados com essa possibilidade, mas ele, claro, não vai, nesse momento, admitir ou assumir uma candidatura para governador. Mas conversando, por exemplo, com Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, ele me disse que essa possibilidade está, sim, colocada no horizonte do partido. Inclusive, o Baleia falou em dois nomes, o Sebastião Melo, ser candidato a governador no Rio Grande do Sul, e o Ricardo Nunes, governador aqui em São Paulo. Claro, apenas e somente se o Tarcísio for candidato a presidente da República. A questão é que cada vez mais no campo da direita cresce a convicção de que Tarcísio é o candidato da direita para disputar a presidência da República. Ele não vai admitir isso, ele vai esperar uma sinalização do Bolsonaro, mas existe uma pressão do mercado, da Faria Lima, dos dirigentes partidários do Centrão e o cavalo não passa selado duas vezes. O prefeito já montou uma espécie de estrutura na sua administração que dá uma espécie de, vamos dizer assim, arcabouço político para ele dar esse voo mais alto. Por exemplo, ele escolheu vários secretários que são ex-prefeitos de cidades grandes e importantes do interior e do grande ABC, como, por exemplo, Orlando Morando, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, que é o secretário de Segurança Urbana da capital. O prefeito também adotou um discurso cada vez mais alinhado com o bolsonarismo na segurança pública, sobre bandido bom é bandido preso, mudando o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Civil de São Paulo, Polícia Metropolitana de São Paulo, enfim, um discurso que dialoga com esse eleitorado. E aí, conversando com algumas fontes que são muito próximas do prefeito, pessoas da administração e auxiliares, eles dizem que o prefeito está, sim, animadíssimo com essa possibilidade, caso o governador decida ser candidato a presidente. Sempre com essa ressalva, porque o Tarcísio, o Ricardo Nunes, jamais vai lançar uma candidatura que possa enfrentar o Tarcísio de Freitas. E no campo da direita, outros nomes também já estão se articulando com esse cenário no horizonte, que é o cenário de Tarcísio não disputar a reeleição. Porque se o Tarcísio for disputar a reeleição, ele é o franco favorito aqui em São Paulo. Por exemplo, Pablo Marçal. Pablo Marçal já disse, depois que perdeu a eleição, que admitia duas possibilidades: disputar a presidência da República ou o governo de São Paulo. E o governo de São Paulo fica mais próximo dele se o Tarcísio desistir de disputar a reeleição. Agora, claro, o Pablo Marçal está inelegível, pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí tem também os nomes que são do entorno do governador, que já são colocados como pré-candidatos caso Tarcísio decida por voos mais altos. Por exemplo, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, é apontado como potencial candidato a governador. Se o Tarcísio ficar aqui, for candidato à reeleição, ele é candidato ao Senado.